Olá, vamos começar. A arte de pensar, a jornada do espírito. Baseado na dialética da afirmação de André Marque. Sejam muito bem-vindos à nossa jornada pela arte de pensar, onde buscaremos a verdadeira natureza do ser através da metafísica reflexiva. Nosso guia nesta jornada é o rigoroso método de André Marque, que nos ensina que o fundamento de tudo reside no ato de afirmar. Para chegarmos à verdade, precisamos, primeiro, entender as limitações do conhecimento especializado. No mundo dos antolhos, encontramos uma promessa e um paradoxo. Ponto 1. As ciências empíricas, como a biologia, a psicologia e a física experimental, buscam o concreto, estudando as qualidades sensíveis e os fatos individuais. Elas nos aproximam da realidade vivida. Ponto 2. As matemáticas, por sua vez, buscam o rigor. Elas operam no domínio ideal e abstrato, raciocinando sobre a lei da construção das coisas, num ato transparente da inteligência. O paradoxo é que, para ganhar rigor, o saber precisa desfazer do real qualitativo, sacrificando a realidade em nome da necessidade lógica. O espírito oscila entre o qualitativo e o quantitativo, o concreto e o abstrato, sem conseguir obter ao mesmo tempo rigor e a realidade. Precisamos de uma disciplina superior que unifique esses extremos. Nosso espírito, porém, anseia por algo mais, a unidade total. As ciências, mesmo em sua convergência, nos fazem desejar uma unidade total que elas mesmas são incapazes de fornecer. Elas são sempre esporádicas, incompletamente sistematizadas e abertas. Isso gera pontos de tensão. Primeiro, a explicação pelo exterior. A explicação científica é uma reconstrução aproximativa da realidade pelo lado de fora, focando nos fenômenos, sem nunca penetrar no coração do real. Segundo, lidamos com pressupostos não examinados. Cada ciência aceita verdades básicas, como a natureza do número ou do movimento, que a curiosidade natural nos exige questionar. O terceiro ponto é o chamado. Este desejo de ir além, de unificar o sentido do real com o sentido do absoluto, é o próprio chamado para a metafísica. É uma disciplina que se propõe a ser a legisladora e a buscar a visão panorâmica, olhando para os primeiros princípios. Para que a metafísica cumpra seu papel, precisamos de uma virada para o interior. Os métodos tradicionais são insuficientes porque nosso objeto não é puramente material, nem se limita à quantidade. O ponto 2 é o movimento reflexivo. O método é um movimento de introversão. A mente se retira do exterior para se concentrar em si mesma. É na reflexão que o espírito encontra sua autonomia e sua verdadeira força. Conforme diz o autor, graças ao método reflexivo, que mesmo a propósito do ser como tal desenha este movimento de introversão, a metafísica se interioriza. E o ponto 3, crucial para a dialética, a ferramenta emerge da dificuldade. Toda reflexão começa com uma dificuldade sentida, com o pró e o contra, com uma alternativa. É neste conflito de ideias que a mente descobre sua ferramenta mais poderosa. Essa ferramenta é a dialética da oposição. A antítese não é um artifício ocasional, mas um procedimento fundamental da inteligência e um instrumento de investigação ou de prova. Sua definição operacional é uma oposição de duas verdades que se iluminam mutuamente. Ela transforma um conflito, tese e antítese, em um acordo final, uma síntese, onde cada parte mantém seu papel, mas em harmonia. O movimento do pensamento vai de uma oposição de conflito para uma oposição de equilíbrio. A aplicação prática disso é universal. É um procedimento fundamental de composição, pesquisa, invenção e expressão. A mente usa a oposição para transformar um obstáculo em um recurso. Vejamos a aplicação prática desse método na oratória de Bossuet. No sermão sobre a morte, ele enfrentava a resistência da audiência, o obstáculo antítese, que rejeitava a visão da morte. Bossuet opera uma manobra dialética. Ele aceita essa rejeição, a aceitação tese, e a transforma em seu exórdio, opondo a atitude da corte de Cristo. Ele usa o poder da inversão, síntese, para fazer da versão da audiência a própria razão pela qual o sermão é necessário.
Ele transforma o obstáculo em recurso, provando que a prova perentória de uma verdade se tira de se é que la menace. O espírito agora aplica a dialética ao seu objeto supremo, o ser, l'être. Buscamos a ideia mais fundamental, que dê coesão a todo o sistema metafísico. A mente deve descartar caminhos que levam a abstrações vazas. Rejeitamos o ser como algo vazio, que é abstrato e universal, mas tão pobre em compreensão que se torna incompreensível. Rejeitamos também o ser como existência pura desessenciada, pois abstrair todas as qualidades resulta numa ideia que não reflete a diversidade do real. Essas visões são insatisfatórias, pois resultam em abstrações vazias, ou seja, ideias que se separam da existência da essência. A mente busca uma unidade mais rica e concreta. A grande síntese de André Marque, de inspiração tomista, é que o ser é a proporção da essência com o ato de existir, o esse. A essência, o que, é a natureza ou plano. A existência, esse, o ato de existir, é o ato que realiza essa essência. O veículo dessa síntese dinâmica é o julgamento ou a afirmação. Conforme o autor, a afirmação, a posição no ser, eis o cimento pelo qual toda a síntese de ideias se firma. A consequência é que o ser é analógico, não unívoco. O conceito de ser não é o mesmo em todos os seres, mas a relação interna entre a essência e o esse é sempre análoga. Isso permite a unidade na diversidade e a hierarquização dos seres. A proporção essência-existência desdobra-se na dualidade ato, actus, e potência, potentia, que explica o movimento e o devir. O movimento é o ato do que está em potência, enquanto está em potência, uma perfeição em vias de realização. O ato é, de si, ilimitado. Contudo, a potência limita o ato. A perfeição é restringida pela capacidade do recipiente. A análise dialética estabelece a prioridade do ato, que é logicamente e ontologicamente primeiro, pois a potência só tem sentido em função da sua atualização. Essa estrutura é a gramática fundamental. Ela explica por que as coisas são o que são, ato, mas também porque podem mudar e por serem limitadas, potência, ponto. A metafísica deduz do ser suas propriedades universais, os transcendentais, que se aplicam a tudo que existe, sendo obtidos por um jogo de oposições. 1.1. O num ser é indiviso em si, base da identidade. 2. Verdade. Ver um ser em relação à inteligência, ou seja, o ser é inteligível. 3. Bem. Bonum o ser em relação à vontade, o fim que atrai. 4. Belo. Puxrum a síntese dos outros três, o esplendor da forma, a harmonia entre o ser e o espírito. Essas propriedades formam um panorama unificado, necessário para a compreensão do real. Chegamos ao final da nossa jornada com o Elixir, as ferramentas práticas da metafísica reflexiva. Elixir 1. A arte dialética de pensar. É a habilidade universal de pensar através de oposições para alcançar sínteses mais ricas. É estruturar, inovar e transformar obstáculos em recursos. Elixir 2. Uma gramática da realidade. É o framework dos transcendentais para analisar a totalidade. Qual a unidade? Qual a verdade? Qual o propósito? Qual a harmonia? O fundamento dessa jornada é valorizar a afirmação do concreto. O ser é ato e, portanto, a existência não é um detalhe, mas sim o princípio de todo valor e de toda perfeição. A metafísica, em sua conclusão, busca éclairer para l'intelligence la volonté, para que a ação humana, a pessoa, se conforme às leis necessárias do ser. Use essas ferramentas em sua própria arte de pensar. Obrigado!